Seguindo o roteiro que traçamos, este nosso segundo bloco tratará da Academia Cearense de Letras. É importante dizer, no entanto, que tanto a Academia Cearense de Letras como o Centro Literário surgiram depois da Padaria Espiritual, há exatamente 2 anos, ambos são de 1894, enquanto a Padaria Espiritual é de 1892. Essa mudança, né, se deu para melhor trabalharmos a padaria espiritual, que será dividida em 2 blocos. Hoje nós iniciaremos o primeiro, 2 blocos não, em 2 videoaulas. Hoje iniciaremos a primeira parte e a segunda ficará para a semana que vem. Então, dito isto, vamos de imediato ao estudo da Academia Cearense de Letras. Então, fundada em 15 de agosto de 1894, a Academia Cearense de Letras é a mais antiga das academias de letras existentes no Brasil, precedendo em 3 anos a Academia Brasileira de Letras. Foi fundada como Academia Cearense e a primeira revista foi publicada em 1896, com periodicidade anual até 1914. Seu primeiro presidente foi Tomás Pompeu de Souza Brasil e iniciou a atividade com 27 membros. A história da Academia Cearense de Letras é dividida em 3 partes. A primeira tem início em 15 de agosto de 1894, quando foi fundada, e vai até 17 de julho de 1922, quando Justiniano de Serpa promoveu a Reconstituição. Esse primeiro período foi áureo para as letras cearenses, quando a inquietação de intelectuais já havia motivado a criação da Padaria Espiritual 2 anos antes de sua fundação. Será ocupava então importante papel dentro do movimento literário nacional, tendo se antecipado inclusive a criação da Academia Brasileira de Letras e a Semana de 22. A segunda fase teve início em 1922, quando Justiniano de Serpa, diante da situação em que se encontrava a instituição com somente 8 membros ainda residentes em Fortaleza, reorganiza sob a nova denominação de Academia Cearense de Letras. Neste novo formato, foram ampliadas as vagas, passando então para as atuais 40 cadeiras. Foi deste mesmo período a denominação dos patronos, então até aí não havia os patronos, né? Foram definidos a partir dessa segunda fase. No ano seguinte ao de sua reformulação, a morte de Justiniano de Serpa, em 1º de agosto de 1923, fez a instituição ficar na penumbra até 1930. Então eu falei aí dos patronos e tive o cuidado de trazer aqui os 40 patronos das cadeiras da ACL, né? Então, lendo apenas alguns aí, Adolfo Caminha é a cadeira número 1, Papi Júnior, do qual falaremos hoje, a cadeira número 5, né? Barão de Estudo de cadeira número 11, por aí vai, né? José de Alencar, cadeira 21, Juvenal Galeno, cadeira 23, Rodolfo Teófilo, 33, né? E por aí segue, ok? E por aí segue, são um total de 40 cadeiras. Então esses nomes aí, eles não se modificam, vão alterando, né, os membros, os imortais da Academia Cearense, mas toda vez que eles tomam uma cadeira, alcançam uma das cadeiras, né, ele mantém o patrono é mantido, né, para sempre. Em 21 de maio de 1930 foi instalada a reunião de reorganização da instituição, agora em definitiva até os nossos dias. Então, de 1930 até os nossos dias não houve mais solução de continuidade, né? Não houve mais interrupção. E foi na casa de Tomás Pompeu. Desde então, sua revista passou a ser publicada ininterruptamente. Então, a revista da Academia Cearense de Letras, tão famosa, não é? Desde sua fundação até 1978, a instituição peregrinara por diferentes salões. A princípio, no Salão de Honra da Fênix Caixeiral,
depois no salão principal do Clube Euterpe, depois no Instituto do Ceará, depois na Casa de Residência de Walter Pompeu, depois no Clube Iracema, no Instituto Epitácio Pessoa, na Casa da Residência de Dolo Barreira e na Casa de Tomás Pompeu. De 1978 a 1986, a ACL funcionou no Palácio Senador Alencar, que fora sede da Assembleia Legislativa e hoje abriga o Museu do Ceará. Então, onde hoje é o Museu do Ceará, foi também sede da Academia Cearense de Letras. Também chegou a ocupar salas do Edifício Progresso. Em 1989, finalmente, a agremiação conhece sua sede definitiva, o Palácio da Luz, antiga sede do governo do Ceará e importante prédio que faz parte do conjunto arquitetônico da Praça dos Leões em Fortaleza. Então aí eu trouxe a foto aí do Palácio da Luz, ok? E uma visão interna da academia, o plenário onde ficam os imortais. Então, como fiz antes com o Centro Literário, eu trouxe aqui também um autor da Academia Cearense de Letras, Papi Júnior. Então é importante dizer que esses autores, eles participam de várias agremiações, Então o Papi Júnior participou tanto da academia como também do Clube Literário, do Centro Literário, desculpa. Antônio Papi Júnior nasceu no Rio de Janeiro em 28 de agosto de 1854 e faleceu em Fortaleza em 30 de novembro de 1934. Então ele era carioca, mas um cearense de adoção. Em 1870, quando contava com apenas 16 anos de idade, assentou praça voluntariamente no Exército. Em 1875, portanto 5 anos depois, após várias repreensões e prisões, foi transferido para Fortaleza. Após chegar ao posto de sargento, deixou a vida militar por motivos de saúde. Passa então a atuar no comércio, ao que se seguiu o magistério, lecionando História do Brasil e Português no Liceu do Ceará. Foi partícipe ativo da campanha abolicionista e das lutas republicanas. Em 1922, é interessante esse trecho da biografia dele, fez parte da Academia Cearense de Letras à sua revelia. Inicialmente foi assim, ele não queria, mas o incluíram, e sem escolher patrono. Em 1930, aceita de fato participar da agremiação, vindo a escolher o patrocínio de Manuel de Oliveira Paiva. Então, o seu patrono foi Manuel de Oliveira Paiva. É patrono da cadeira número 5 da Academia Cearense de Letras. Então, entre as várias obras que publicou, aí eu selecionei Adolfo Camus, sua obra literária, que é uma conferência, Os Simas, romance naturalista, Exorcismo, um livro de contos, Gêmeos, um romance, Sem Crime, outro romance, peças teatrais, o livro chama-se Teatro, mas é um livro de poemas. A Casa dos Azulejos, romance, Almas Excêntricas, romance, e Simplesmente Contos, que foi uma obra póstuma de 1954. Então eu trouxe aqui algumas expressões críticas sobre a literatura de Papi Júnior. Então Dolo Barreira diz o seguinte: as páginas transcritas evidenciam a força psicológica do temperamento mental de Papi Júnior, atestam a verdade da observação de Nestor Vitor, quando escreve o que há de predominante em seu ser e a inclinação para o dramático, e que, até fazendo uma comédia, o nosso autor será arrastado a dar-lhe um desfecho solene e edificante. O mesmo Dolo Barreira diz: tudo isto, todavia, desvanece-se aos fulgores das belezas derramadas no livro, e daí que os Simas, com os defeitos apontados e o mais que lhe possa, como se lhe pode censurar, é dos melhores romances que se tem produzido no Brasil. A despeito disso, ainda Dolo Barreira, vê-se da leitura dos Gêmeos, que é um romance posterior aos Simas,
que Papio Júnior sabe, como poucos dos nossos escritores, arquitetar um romance, que em todo o livro não há uma cena forçada ou inoportuna, que não esteja harmônica com o desenvolvimento e a marcha progressiva do assunto que elegeu. Tudo com o desenvolvimento, tudo o que faz dele, sem embargo, do empolado da frase, uma obra una, sem hiatos, onde ele nota claramente a mão hábil e experimentada do mestre que a concebeu e executou, né? Papio Júnior escreveu um romance vigoroso e forte, original na intriga e fiel à atmosfera local. Palavras de Wilson Martins. Sobre os Simas, nos diz Lúcia Miguel Pereira. O Simas, que está escrito já em 1898, se enquadra no naturalismo pelas descrições de certas cenas e sobretudo pela importância dada ao temperamento das personagens central, mas cuja trama é do mais puro romantismo. Aderbal Jurema, ainda a respeito do Simas, diz: com o Simas, que é seu grande romance, apesar de todos os defeitos, principalmente os cacuetes lusitanos de que padece toda a obra, porém, não consegue lhe anular, de maneira alguma, a força e a vibração dos fatos. Então, sobre o romance Simas, eu trouxe algum breve comentário. O Simas é um romance regional naturalista de Papio Júnior, publicado em 1898. Então, toda aquela ideia, não é, da influência do meio, né, sobre a personagem, do seu tempo, da sua raça, vocês verão no livro. Foi reeditado apenas uma vez em 1975. Então aqui tem uma citação a qual eu já me referi, da Lúcia Miguel Pereira, né? E finalmente um resumo do livro, que nos traz Sâncio de Azevedo. Simas, aventureiro e sedutor, começara a namorar Luísa, jovem viúva de algumas posses, quando residiam no Pará, indo Luísa para Porangaba, no Ceará, com a sogra, Dona Felizmina, e o filho Lauro. Breve surge o Simas, e reatam-se os amores, contra a vontade de Dona Felizmina. Um dia Luísa descobre ser o pai do Simas, o velho sem escrúpulos que a havia seduzido aos 15 anos. Então, o seu sogro a seduziu aos 15 anos, quando ela perdera o pai. Nasce daí uma aversão ao amante que, vendo seus planos fracassados, rouba as joias de Luísa. Peixoto, amigo da viúva, protege-a contra o canalha e consegue reaver as joias. Por fim, Luísa, Dona Felizmina, Laura e Peixoto deixam o Ceará, onde fica o Simas, né? Então, eu ia selecionar um trecho do romance, mas preferi deixar aquele mesmo lá que Sâncio de Azevedo selecionou. Então, vocês vão ao texto teórico número 3 da disciplina, e lá tem um trecho da obra selecionado pelo Sâncio de Azevedo, inclusive ao término do trecho ele faz alguns comentários. Então, vocês vão lá ao texto teórico da disciplina número 3 e leiam o trechinho lá do Simas. Lembrando que o Simas, o resumo do Simas, mais completo do que o que é apresentado pelo Sâncio, eu enviarei para vocês em forma de cordel, né? Foi escrito por um grande poeta amigo meu, e eu vou mandar para vocês lá para o SIGA. Então, com essa breve passagem pelo romance O Simas, nós encerramos o segundo bloco desta sexta videoaula.